Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 4 Estações de hoje. É um prazer enorme ter a sua audiência nessa quinta-feira, mais uma quinta-feira que o nosso programa se inicia. Bom, hoje o nosso tema é um tema muito interessante, gente, hipocrisia. O que você entende dessa palavra? Já conheceu alguém hipócrita? Se considera uma pessoa hipócrita? Afinal, quando nós estamos sendo hipócritas? Tudo isso nós vamos discutir hoje no nosso programa. E para discutir com a gente, eu trouxe aqui um convidado muito especial, é o Cris Almeida. Seja bem-vindo, Cris, ao nosso programa. Boa noite, Thaís. E olha, digo para você uma coisa. Hoje você trouxe um tema muito polêmico, eu acho que vai dar o que falar. Eu também acho, Cris. E você que está em casa, hein? Para participar com a gente, ligar, dar sua opinião, tirar dúvidas, só ligando em 3454-4000. Liga aqui para nós da TV Marília, dê seu recadinho aqui no nosso programa, para também falar a opinião, né, Cris? Que é muito importante a gente saber. Exatamente, eu quero ver o que o pessoal está achando sobre esse tema, porque é um tema que perturba um pouco a gente, né? Quando a gente fala de hipocrisia, é muito interessante assim, a gente gosta de apontar o dedo, né? O outro é hipócrita, mas será que eu também tenho isso? É isso que a gente vai ver hoje. Exatamente, o ser humano, ele é assim, né, Cris? A gente costuma falar que a gente nunca consegue apontar nossos próprios erros, mas apontar os erros dos outros é sempre mais fácil, né? Ainda mais de pessoas que nós temos a convivência, né? Pessoas que estão aí dentro da nossa família, dentro de casa, nossos amigos, são aqueles que a gente mais costuma criticar. Exatamente. Sabe que a hipocrisia, o começo da hipocrisia é exatamente assim. É aquele ditado que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O princípio da hipocrisia é esse. Exatamente. E para você que está aí meio perdido, né, não sabe o que é hipocrisia, afinal, hipocrisia é uma palavra usada para várias outras palavras. Por exemplo, falsidade, fingimento. Esse tipo de coisa são sinônimos, mas muitas vezes a gente escuta falar a hipocrisia. Então, Cris, queria que você falasse um pouco para a gente da palavra. Se tem diferença com fingimento, com falsidade. Enfim, comenta aí um pouco sobre o significado dessa palavra. Exatamente. A hipocrisia, vamos começar do princípio, né? Vem da palavra hipócrita. Mas o que é hipócrita? Lá na Grécia Antiga, os atores, eles vestiam uma máscara. Essa máscara tinha um sorrisão estampado na cara, ou uma cara muito feia, uma cara de tristeza. E os atores vestiam essa máscara, vestiam o hipócrita e pronunciavam os seus discursos, né? E aí, então, surgiu a partir do hipócrita, que seria essa máscara dos artistas, a palavra hipocrisia, que é aquela pessoa que ela fala uma coisa, mas lá no fundo, ou seja, atrás da máscara, não é exatamente assim que ela está se sentindo. Ela parece que está sorridente, parece que está feliz, mas por trás da máscara é outra coisa que ela está vivendo. Isso acabou pegando, né? Então, todas as vezes que uma pessoa, como disse, ela fala uma coisa, mas ela pratica outra coisa, ela tem uma intenção, mas por baixo dos panos ela age de uma maneira diferente, então ela está sendo hipócrita. Bacana. E, Cris, o que a gente percebe muitas vezes é que tem algumas pessoas que, na verdade, não fazem por querer, né? Tem pessoas que, às vezes, colocam essa máscara, colocam essa coisa mesmo, assim, faz parecer uma coisa que não é. Então, na verdade, tem algumas pessoas que não fazem por querer, né? É isso mesmo, porque, na verdade, assim, o que acontece é que quando a gente fala do tema hipocrisia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque para algumas pessoas tudo é hipocrisia, e não é. Tem gente que diz assim, você é de manhã, você está no elevador, a pessoa fala, bom dia, como é que está? E você fala, tudo bem, e só que você não está bem, então você está sendo hipócrita. Não, pera lá, pessoal, isso também não é hipocrisia. Você está sendo educado, você está sendo gentil. A hipocrisia, propriamente falando, como a gente quer destacar aqui, é aquele fenômeno intencional, né? Existe uma malícia por trás, existe abre aspas, uma maldade por trás. Então a pessoa, ela está simulando um papel, simulando um discurso, uma fala, porque ela tem, obviamente, um interesse por trás, ela quer obter alguma vantagem por trás disso. Então ela se posiciona de uma forma, sim, falsa, de uma forma dissimulada. Ela está sendo hipócrita porque ela tem alguma coisa que ela quer receber em troca. Agora, você chega aqui e pergunta, você está tudo bem? Eu falo, tudo bem? Algumas pessoas até acham que isso é hipocrisia. Na minha opinião,
Isso é apenas ser gentil, ser educado. Acho que hipocrisia é uma coisa um pouco mais apertada do que isso. Então, na verdade, o pessoal não pode generalizar, né? A hipocrisia, ela existe, mas também não está aí presente no nosso dia a dia também 24 horas. Exatamente. Mas como que a gente identifica um hipócrita? Como é que eu sei que a pessoa está sendo hipócrita na conversa, enfim, no dia a dia? Existem alguns mecanismos que podem ajudar você a perceber que uma pessoa está sendo hipócrita ou não. Tem que ter muita percepção. Por exemplo, uma coisa que é interessante, a direção do olhar revela muito sobre a pessoa. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. O nosso campo direito, que é o nosso lado mais intuitivo, é o nosso lado mais criativo, é o nosso lado mais colorido, mais musical, ele tem uma tendência de criar situações. O nosso lado esquerdo do cérebro, ele é mais analítico, ele é mais matemático, ele é mais lógico. Então eu pergunto para você, vamos imaginar que você trabalhasse numa firma e eu fosse o patrão, e eu dissesse assim para você, você não veio trabalhar ontem por quê? E aí você fala assim, porque ontem a minha avó ficou doente, e você está olhando para a direita. Isso não passa confiança nenhuma, né? Exatamente, então você está olhando para a direita, é sinal de que você está criando uma situação. Eu não estou generalizando, a gente tem que tomar muito cuidado, isso é apenas uma técnica que deve ser observada com cuidado. Mas é claro que o hipócrita mesmo é aquela pessoa que você já sabe, porque quem mente uma vez, vai mentir duas, vai mentir três, vai continuar mentindo. Exatamente, exatamente. Esse negócio do olhar é muito engraçado, né? Porque também tem pessoas que parece que têm muita dificuldade de olhar nos olhos da outra. E eu sou uma pessoa que fico muito atenta a esse tipo de coisa, porque eu gosto muito de olhar no olho das pessoas quando eu estou falando. E, assim, tem pessoas que, na verdade, não conseguem. Eu percebo que, às vezes, não é nem porque ela não quer, mas ela não consegue mesmo olhar. Ou senão ela dá uma olhadinha, já desvia o olhar. Isso até incomoda pessoas que costumam olhar no olho. Você fala, poxa, mas eu estou falando, parece que a pessoa não está prestando atenção, né? Dizem que os olhos são a janela da alma, né? Então, quando eu tenho que esconder alguma coisa, eu vou ter uma dificuldade assim de encarar. Tem pessoas que você conversa, elas ficam assim olhando para cima, né? Não é que a pessoa está fazendo isso por maldade, não é que é uma falha de caráter da pessoa, nada disso. É que, de repente, a pessoa é insegura mesmo, ela não consegue encarar. Tem gente que até fecha os olhos, talvez você conheça pessoas assim, né? Você conversa com ela, então eu acho assim, eu acho assado, ela fica com os olhos fechados, tá? Isso ainda não é um indício de hipocrisia, claro, mas é um sinal de que a pessoa não está revelando tudo aquilo que ela poderia revelar. Bom, Cris, e falando agora no nosso dia a dia, né? Se a gente marca um compromisso, se a gente desmarca, enfim, se a gente fala que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo, isso é hipocrisia? A hipocrisia, como eu coloquei agora há pouco, ela tem a ver com a intencionalidade. Então, às vezes, é o seguinte, nós temos que pegar um pouco leve com o ser humano. Nós não podemos ser tão severos, muito duros. Você não pode ser o seu próprio carrasco, entendeu? Então, às vezes, eu vou tentar assumir um compromisso e não vou conseguir cumprir. Tudo bem, isso é uma situação que, devido a um empecilho A, B, C ou D, eu não pude fazer. Mas, de repente, acontece assim, né? Eu querer trapacear com a minha própria palavra. Então, por exemplo, eu marco uma situação com uma pessoa e, intencionalmente, eu vou fazer alguma coisa para que essa pessoa seja prejudicada de alguma forma. Já imaginou, por exemplo? Vamos imaginar que eu não gostasse da Thaís, desse programa maravilhoso das 4 estações. Eu falo, não, eu vou estar lá no programa ao vivo e pode contar comigo, né? Mas lá no fundo eu estou trapaceando aqui comigo, não. Eu vou atrasar, vai começar o programa ao vivo e eles vão ter que se virar sozinhos. Poxa vida, aí é uma sacanagem, né? Aí eu estou sendo hipócrita, eu estou falando uma coisa e intencionalmente não estou cumprindo para prejudicar a outra pessoa. Exatamente, aí é bem complicado, né? E, Cris, tem uma passagem bíblica, né? Na verdade, várias passagens bíblicas que eu acho que todo mundo que está em casa conhece e é um dos melhores exemplos de hipocrisia. Que, na verdade, cita, né? A Bíblia cita vários personagens do tempo de Jesus que faziam jejum
e saíam falando para as pessoas que estavam fazendo jejum, enfim. E aí Jesus vem, deixa uma mensagem de que isso é hipocrisia, esse tipo de coisa. Você fazer tal coisa, no caso, cita o jejum, e sair falando. Isso também é hipocrisia. Como que a gente aplicaria isso nos dias atuais? Nos dias atuais isso acontece muito. O que está sendo denunciado aí é aquela pessoa que quer parecer ser alguma coisa. Vou colocar um exemplo bem simples. Você está andando na rua, aí passa aquele carro com o som ligado, né? Tut, 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 tut. O carinha está com o bonezinho para trás, o bracinho assim de fora e tut, 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 tut. O que ele está querendo mostrar? Que ele é alegre, que ele é divertido, Sim. que ele está de bem com a vida. Que ele é o cara. Que ele é o cara e tal. E, na verdade, quando acontece esse tipo de situação, lá no fundo a pessoa está pedindo o seguinte: olha, pelo amor de Deus, prestem atenção em mim. Eu estou muito sozinho, eu estou muito carente, ninguém presta atenção em mim, a sociedade me colocou à margem, eu preciso ser notado. Por favor, gente, olhem para mim. Então isso é uma espécie de hipocrisia? Assim como Jesus denunciava o cara que queria fazer jejum, mas queria que todos soubessem que ele fazia jejum, tem gente que vive assim: eu quero que todo mundo saiba que eu estou bem, todo mundo saiba que eu estou feliz. Você sabe que uma moda que pegou há pouco tempo atrás era aluguel de celular, aluguel de iPhone, né? Não acredito. Então, a pessoa ia... em São Paulo tem muito disso, né? Você em São Paulo, Rio de Janeiro, você vai numa balada, então você vai na loja, aluga um iPhone, e aí você, lá no meio da balada, mostra que você está com o iPhone 7, sei lá, e tudo mais. Isso também é uma forma de hipocrisia. Por quê? Eu estou mostrando uma coisa que, no fundo, eu não sou. Mas todo mundo olha para mim e fala: nossa, é o cara. E também acontece muito aluguel de carro, né? Ainda essa semana eu estava comentando isso, que muita gente aluga carro só para aparecer na balada, enfim. E dá um status maior para a pessoa, né? Tem gente que se acaba, se mata para pagar prestação de roupa de marca que comprou. Veja só, gente, eu não estou dizendo que é errado você querer se vestir bem. Se você tem condições, ótimo, lindo, maravilhoso. Não tem problema nenhum em você querer se cuidar, em ter uma boa roupa, um bom equipamento, etc. O problema é você pegar o seu salário inteiro, não só de um mês, hein, de 2, 3 meses seguidos, só para pagar uma porcaria de uma roupa de marca, para todo mundo achar que você está na fita, né? Que você está bem, e você está na maior pindaíba possível. Isso é uma hipocrisia que acaba te atrapalhando. Gente, ao invés de comprar, vamos alugar, né? Eu acho que fica mais barato. E você exibe aí uma vez só. É nada, é brincadeira. Eu acho que isso tem muito fundamento, né? Na verdade, a pessoa ela tem que se aceitar. Eu acho que pessoas assim são pessoas que não se aceitam, não aceitam a sua condição mesmo, assim, dentro da sociedade, né? Não tem problema nenhum a pessoa querer estar bem, entendeu? Por exemplo, a gente vem aqui para esse programa em respeito aos telespectadores, é um zelo que a gente tem. Eu vou me vestir bem, eu vou engraxar meu sapato, eu vou pentear meu cabelo, eu vou fazer minha barba. Então o Cris Almeida está sendo hipócrita porque ele está fazendo a barba, porque ele não é assim? Não, gente, espera lá, eu vou me cuidar, eu terei um zelo porque eu tenho respeito pelo meu telespectador, tudo bem. O problema é as pessoas que exageram nessa situação e vivem em função disso. Quer dizer, a vida delas significa o que os outros estão vendo, né? A maioria das pessoas, preste atenção nisso que eu vou te falar, elas não querem ser felizes. A maioria das pessoas querem que os outros as vejam felizes. E aí que começa o problema. E você tem que fazer é um trabalho de autoconhecimento que você precisa se perguntar hoje, enquanto está assistindo esse programa. Espera aí, eu quero ser uma pessoa feliz ou eu quero parecer para os outros uma pessoa feliz? Será que hoje, nessa noite aqui ao vivo, você é capaz de responder essa pergunta? Muito bacana, e fica aí para você, né, responder essa pergunta, se realmente você está sendo feliz ou está querendo que as pessoas te vejam feliz. Isso é bastante complicado e a gente vai continuar já nesse papo, mas antes a gente vai falar um pouquinho da hipocrisia na política. Bom, Cris, você escreveu um material aqui muito bacana que a gente está pincelando sobre ele, mas aí você tocou num ponto muito interessante que é realmente, a gente fala contra o governo, mas sonega impostos. Então, como fica a hipocrisia nesse caso? A questão da hipocrisia ela é complicada porque o ser humano tem uma tendência muito grande de apontar o dedo, né? Então,
todas as vezes que eu aponto o dedo, é importante lembrar que eu tenho 3 dedos apontando para mim. E nós, brasileiros, nós temos que cada vez mais desenvolver essa consciência. Eu acho muito bom essa consciência política que o povo brasileiro vem desenvolvendo. Isso não tinha um tempo atrás. Seja você partidário do lado A ou do lado B, não importa. Eu acho que a discussão é importante, eu acho que a consciência, o debate, ele é importante, mas, além de ficar atacando o político A, B, C ou D, eu tenho que olhar para as minhas próprias ações, como foi colocado aí, né? De repente eu fico falando mal do governo e eu não vou tirar a nota fiscal não, porque deixa eu passar por baixo, né? Eu não vou declarar tudo aquilo que eu recebo, eu vou deixar isso aqui um caixa 2 da minha empresa, porque vai ganhar uma reserva na hora que eu preciso. Bom, meu amigo, bem-vindo ao universo da hipocrisia, porque isso também é uma forma de ser hipócrita. Mas eu não faço isso por maldade. Meu amigo, ninguém é hipócrita assim, né, porque quer. A pessoa tem algum motivo de fazer aquilo. Claro, como falamos no começo, algumas pessoas fazem isso por maldade mesmo, intencionalmente. Mas a falsidade é falsidade, hipocrisia é hipocrisia. E você deve prestar muita atenção para desenvolver uma consciência ética, se é que você quer sair, né, desse grande grupo de pessoas que faz parte desse universo da hipocrisia. Legal, e a gente falou aqui de política, né? E nas instituições, né? Como que fica? Olha, é um assunto também muito delicado, porque o ser humano, todos nós, Thaís, nós carregamos uma sombra, tá? O ser humano é assim, nós temos um lado muito grande, muito bonito, muito radiante, mas nós temos um lado muito pequeno, muito mesquinho, muito feio, um lado que a gente não quer revelar para as pessoas. Essa é a verdade. Por isso que, quando a pessoa desenvolve um trabalho, exemplo, de autoconhecimento, ela se trabalha, ela se conhece, ela conhece os fantasmas que moram dentro dela, ela está dando um passo muito importante para essa hipocrisia não aflorar, não se manifestar, não ter que se manifestar. Existe um fenômeno chamado o seguinte, efeito sombra. O que é o efeito sombra? Você tem emoções ocultas dentro de você mesmo, você tem situações que você não quer revelar, mas mais hora ou menos hora, sem que você se dê conta, isso aparece, né? Talvez a gente vai falar isso depois do nosso intervalo, eu vou explicar para você direitinho como isso funciona. Estamos de volta e para você que ligou sua TV agora, hoje o tema do 4 Estações é hipocrisia. Nós estávamos falando aqui exatamente de pessoas que são hipócritas, como identificar um hipócrita, se você se considera uma pessoa hipócrita. Esse tipo de pergunta você pode respondendo, acompanhando o nosso programa de hoje, que está muito especial, né? O 4 Estações, ele está passando por uma fase onde nós estamos polemizando um pouco os temas, né? Pegando temas um pouco mais complexos, enfim, temas um pouco mais sombrios, na verdade. E hoje nós estamos falando de hipocrisia e nós estávamos falando exatamente disso com o nosso convidado, Cris Almeida, sobre esse efeito sombra, né, Cris? Eu queria que você continuasse essa explicação, se aprofundasse um pouco, porque pareceu bastante interessante isso. O efeito sombra é um mecanismo que nós temos que tomar cuidado, porque é assim, inclusive, é até meio bíblico essa coisa, porque lá na Bíblia tem uma frase que é mais ou menos assim, o que está oculto será revelado, será gritado pelos telhados, né? Bom, todos nós temos as nossas sombras. Como eu disse antes do intervalo, nós temos um lado muito grande, muito bonito, muito luminoso, mas nós temos um lado feio, um lado que a gente quer meio que esconder e ninguém repara isso. Muito bem. Só que a nossa psicologia, ela é tão interessante que mais hora, menos hora, vai querer revelar essa coisa, né? Se a gente não trabalhou isso, obviamente, se a pessoa não fez um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, aquela emoção oculta vai acontecer e vai aparecer nas horas mais indelicadas possíveis. Você vê, por exemplo, se a gente pega a história da humanidade, ou mesmo na atualidade, há uns 10, 20 anos atrás, agora não me lembro bem, Bill Clinton, né, presidente dos Estados Unidos. De repente, por uma traição dentro do escritório, né, ninguém estava sabendo, ele é levado ao impeachment, né? Uma coisa assim, o cara estava no auge, ele estava no cargo mais poderoso do planeta e, de repente, por uma bobagem, ele escorrega na casca da banana. Isso acontece com você, presta atenção, viu?
Se você tem questões mal resolvidas dentro de você, essas hipocrisias, né, que você tenta abafar, você sabe que não está agindo da melhor maneira possível, tudo que está oculto vai aparecer. Então vai chegar um dia que você está no meio da passarela, né, todo mundo tirando foto, e você vai dar aquela escorregada gostosa. E todo mundo vai ver sua escorregada, né? Em instituições isso acontece também, infelizmente. Nas igrejas é muito comum a gente ver o padre que é pedófilo. Isso acontece, né? A gente sabe, não precisamos esconder nada disso. O que está acontecendo? O efeito sombra. Então, a minha máscara, eu me coloco como sendo uma pessoa assim, e por trás eu estou revelando uma outra situação. Claro, não são todos os padres que são pedófilos, aliás, é uma minoria muito pequena comparada à totalidade. Mas acontece. Políticos, a mesma coisa. Na verdade, qualquer tipo de pessoa, você que está em casa, né? Aquela coisa que você... Tem gente que é assim, por exemplo, a pessoa fala, eu não gosto de mentira, né? Eu detesto mentira. Pô, toma cuidado com essa pessoa. Pois é, toma cuidado. Porque, olha, é bem provável que essa pessoa minta, e muito. Ai, Cris Armida, não fala isso, né? Não, mas é verdade, né? Quando a gente faz muita questão de mostrar uma máscara, as pessoas assim que têm um ar muito puritano, né, muito perfeito, muito isso, muito aquilo, pode saber que tem alguma coisa oculta por trás. Olha, Cris, você vai deixar o pessoal de casa muito desconfiado aí do pessoal da família, dos amigos. É nada, brincadeira. Porém, tem uma parte aí em que você disse, né, que eu até fiquei pensando, na verdade a gente vive numa sociedade muito, que julga muito todas as atitudes, uma sociedade que está ali prontinha para pegar um erro do outro. Exatamente. Então, isso é bastante complicado porque, lógico, em casos extremos, por exemplo, pedofilia no caso dos padres, já que você tocou nesse assunto, eu também vou pegar de exemplo. É um crime. Então, é uma coisa, né, aí não dá para ele continuar sendo padre. Então, aí sim é um julgamento que, na verdade, deve ser feito. Mas também tem aqueles casos onde pessoas que têm cargos importantes, pessoas que são famosas, conhecidas, enfim, às vezes não são simpáticas num evento, ou às vezes namoram muito, cada dia está com uma, e aí, já está nas revistas. E aí já tem gente criticando. Então, a gente vive numa sociedade muito sentimentalista também, que mistura muitas coisas, na verdade, trabalho, sentimento. A pessoa, né, na verdade, o artista, ele tem que ser perfeito. A pessoa que possui um cargo importante numa empresa, ela não pode dar esses escorregõezinhos, né, que você falou. E eu não falo nem coisa grande, é uma coisa de, não dei boa tarde para um funcionário. Poxa, ele já vai estar lá falando mal do patrão para o outro, né? Enfim, esse tipo de coisa. Na verdade, você tocou no ponto nevrálgico. Essa é a causa da hipocrisia. Por quê? A hipocrisia, ela muitas vezes é até um mecanismo de defesa. Eu tenho uma escola online, ela se chama Unidharma, onde a gente faz cursos de desenvolvimento pessoal. E lá num dos cursos eu falo o seguinte, o meu super-herói preferido não é o Batman, não é o Super-Homem, não é a Mulher Maravilha. Sabe por que não é? Porque eles são muito perfeitos, né? Pô, o Super-Homem, né? O homem de aço, até o cabelinho dele assim, até o filetinho, tudo perfeito, né? Assim. O meu super-herói preferido, sabe qual é? Qual é? O Jack Sparrow, lá do Piratas do Caribe. Porque ele é um fracassado muitas vezes, nem tudo que ele faz dá certo. Às vezes ele pisa na bola mesmo, ele tem um plano, um projeto, aí ele coloca o projeto em ação, dá tudo errado. Nós somos mais ou menos assim também, né? É claro, na sociedade a gente tenta parecer um super-homem. Mas, meu amigo, minha amiga, você não é o super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Nós estamos muito mais para um Piratas do Caribe do que para qualquer outra coisa. Muito legal, Cris, sua colocação. Na verdade, eu falo bastante disso, né, aqui no programa, sempre que eu tenho oportunidade, porque o objetivo do 4 Estações, desde o início, foi exatamente isso, porque cada semana nós temos um tema. Então, um tema hipocrisia, o outro tema inveja, o outro tema, enfim, ira. E a gente vai mostrando a cada programa que o ser humano ele tem tanta chance de errar, que a gente pode errar a todo momento. E que cada erro nosso leva um nome, mas são
só nomes, porque na verdade tudo se define a imperfeição do ser humano, que é bela, como muitos descrevem, né? A gente consegue ver em livros na internet que justamente é essa imperfeição do ser humano. Então muitas vezes a gente tenta definir esses sentimentos. Ah, inveja, o que causa inveja? Ah, isso vem do ser humano, porque isso, desde quando era pequeno, isso e tal. Ah, limites, a pessoa não tem limite. Então, cada tema a gente tenta definir, mas a verdade, o ser humano, ele sempre vai ser imperfeito. E eu sou uma pessoa que gosta de tocar nesse assunto, justamente porque eu vivo isso no meu dia a dia. Então, eu procuro sempre deixar isso bem claro. E se a pessoa chega em mim, você viu fulano? Olha, nem falou bom dia, você viu o que ele postou? Calma, às vezes ele não está no bom dia, né? Não vamos já, sei lá, as pessoas são muito armadas, essa é a realidade, né? Na verdade, o que você está colocando, o programa é a cura da hipocrisia, né? Porque a cura da hipocrisia vem quando você entende que para ser feliz, que para que sua vida flua, você só precisa ser você mesmo, né? Você não precisa ser esse homem maravilhoso, essa mulher maravilhosa, seja apenas você. Veja só, seja apenas você, você pode ter um zelo, você pode cuidar do seu corpo, não tem problema nenhum, você pode cuidar da sua aparência, não tem problema nenhum. Isso ainda não é hipocrisia. Hipocrisia é você tentar viver uma máscara de uma coisa que você não é, principalmente quando você quer alguma vantagem ou você quer tirar algum proveito dessa situação, ou pior ainda, quando você quer passar a rasteira em alguém, né? Então, aí que está a receita. Seja você mesmo, tão somente, preste atenção no que eu vou te dizer, tão somente o fato de você ser quem você é plenamente, isso é tudo que você precisa para ser feliz. Simples assim. Bom, então a cura da hipocrisia seria a transparência. É praticamente isso, né, Cris? A transparência e a autoaceitação, né? Porque nós, infelizmente, nós vivemos num mundo onde você é estimulado o tempo todo a ser além do que você está sendo. A mídia, a sociedade, a tudo, a internet, todo mundo o tempo todo está dizendo que como você é, ainda não está bom, né? Você precisa de um celular novo, você tem que trocar o seu carro, seu vizinho trocou o carro, por que você não trocou o carro ainda? Precisa de um padrão de beleza. Exatamente, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você precisa disso, você precisa daquilo. Nossa, você ainda está nesse estágio, você ainda... Então, o ser humano ele entra nessa corrida desenfreada, né, de tentar... E eu sempre falo isso nas minhas apresentações também. Eu não tenho absolutamente nada contra a prosperidade, a pessoa querer crescer, evoluir, adquirir os bens, tudo bem, é um direito que você tem. Mas viver em função disso, só para suprir o que os outros estão pensando a seu respeito, meu amigo, aí você está entrando numa armadilha muito perigosa. Isso é hipocrisia, né? E vai ter que viver essa máscara da hipocrisia para satisfazer. Você vai nos coquetéis, né? Você com a sua melhor roupa e começa a contar um monte de furada, né, só para convencer as pessoas, e lá no fundo você sabe que as coisas não estão nada legais. E os outros fingindo que acreditam, né? Mas aí, Cris, tem uma hora que as pessoas acabam descobrindo, porque a pessoa ela pode mentir o tanto que ela quiser, mas a verdade ela acaba aparecendo, ainda mais se a pessoa fala de uma coisa que ela não é ou que ela não tem. E nesse caso, quando você pega aí uma pessoa no estágio muito, né, elevado, qual é a conduta? É tratamento? Olha, a questão do tratamento começa a partir do seguinte momento. A partir do momento que a pessoa quer, né? E nem todo mundo está disposto. Para fazer um trabalho, por exemplo, de aconselhamento, de coach, de terapia, de aconselhamento, qualquer que seja, a pessoa tem que ter duas coisas, humildade e tem que ter coragem, né? Porque tem que ser humilde o suficiente para reconhecer a sua sombra. Olha, nem todas as minhas intenções são as melhores possíveis, nem todas as minhas ações foram as mais perfeitas, nem tudo aquilo que eu quis. Então a pessoa tem que ter humildade e tem que ter coragem para enfrentar esses fantasmas. Pois é, Cris. A gente vai continuar a falar disso então no próximo bloco. Não saia daí que hoje o nosso tema está muito legal, hein? Já voltamos. E nós estávamos aqui conversando, hoje o nosso tema é hipocrisia, está uma delícia o nosso tema, e nós estávamos realmente falando aqui, né, Cris, de como ser uma pessoa mais transparente, uma pessoa menos hipócrita. Na verdade, a pessoa precisa ter um sério
e profundo desejo de dar esse passo, né? Não adianta também ser de boca para fora, senão é hipocrisia em cima de hipocrisia. E essa busca pela autenticidade, ela se manifesta nos pequenos detalhes. Vou contar uma história para você. Tem uma história de Mahatma Gandhi, um grande líder indiano, né, que libertou a Índia do Império Britânico e tudo mais. Na época que ele era vivo, uma mãe chegou para ele e falou: Gandhi, eu preciso que você fale para o meu filho parar de comer açúcar. E aí Gandhi olhou para ele e falou: então tá bom. Então traz o seu filho daqui uma semana de novo, que eu vou conversar com ele. Aí a mãe obedeceu Gandhi, levou para casa, e passou uma semana e voltou. Aí Gandhi olhou bem para os olhos do menino e falou: não coma açúcar. Pode mandar embora agora. E a mãe não entendeu, mas você pediu para uma semana inteira só para falar isso, né? Por que você não falou na hora? Aí ele contou para a mãe: é porque eu também comia açúcar. Então, Bom, muito bom. essa é a cura da hipocrisia, né? Eu quero que as pessoas sejam pessoas mais íntegras, mais honestas, mais bacanas, mais isso, mais aquilo. Bom, meu amigo, você tem que começar por você mesmo. Você precisa ser a realidade daquilo que você quer ver, né? Essa postura, ela inclusive é importante para você que está num processo assim: eu quero transformar minha vida, eu quero prosperar, eu quero conquistar isso e aquilo. Deixa eu te ensinar uma coisa de brinde aqui na nossa conversa. Você manifesta na sua vida não o que você deseja, você manifesta na sua vida o que você é. Então, quando você cura você mesmo da hipocrisia e você passa a ser a pessoa que você realmente quer ser, tudo mais na sua vida começa a vibrar, a acontecer e a se manifestar de acordo com a sua real natureza. Isso que você tem que entender. Quero muito agradecer a sua audiência. Fique com Deus e até o próximo 4 Estações. Muito obrigada, Cris Almeida, pela sua presença. Foi um prazer enorme. A gente te espera aqui no nosso programa mais vezes, viu? Satisfação. Um beijo, gente. Até a próxima quinta. Tchau.